gente vai então dar sequência, né, aos nossos encontros aqui, e nessa nossa última entrada nós vamos falar então do direito das coisas, e a gente vai pegar no caso aí de uma forma bem prática, né, associando, melhor dizendo, questões com a parte teórica. Então a gente vai fazer com que as questões nos levem à parte teórica e em determinados momentos vice-versa. Então a gente vai ver a teoria e reafirmar em questões, ok? Então, muito prazer a alguns, né? Meu nome é Glazer e a gente vai, então, no caso, efetivar essa questão do direito das coisas que vocês sabem que normalmente é uma das queridas da banca, né? Da FGV. Então, quando fala assim direito das coisas, a primeira prerrogativa que a gente tem que levar em consideração é o fato de que ela é uma anomalia dentro do direito civil. Como assim anomalia? Porque normalmente quando a gente vai estudar todas as técnicas e normas de direito civil, a gente tem em mente aquela regrinha do direito obrigacional. De um lado credor, de um outro devedor. Aqui a gente já percebe que numa relação material nós não temos a figura, né, de um credor, de um devedor. Nós não vamos ter uma figura de um ativo ou de um passivo numa relação real. Pegando radical de palavra, direitos reais, que vem de res, que por sua vez significa coisas, né? Então a gente faz essa junção aí, e no ato, quando eu afirmo que não tem sujeito passivo, é porque a gente não está numa relação obrigacional. Óbvio que, havendo problemas, né, nessa relação material, quer dizer, havendo um esbulho, havendo de repente uma turbação ou qualquer outra coisa que o valha, e isso ensejar uma ação judicial, aí sim, né? No Poder Judiciário a gente vai ter a figura do autor, do réu, ativo, passivo, mas aqui nós estamos falando da relação material. Então vejamos, só grosso modo para poder justificar o que eu estou falando aqui. Se porventura eu esbulhar sua propriedade, eu invadir sua propriedade, detalhe, essa palavra invasão já pressupõe que a pessoa tinha ciência e entrou, né? Ou no caso meteu o pé, derrubou e entrou escondido. Nem sempre é assim, a gente sabe. Então vamos partir do pressuposto que eu tenha entrado de boa fé, né? Até então eu achava que era uma propriedade sem dono, ou melhor dizendo, nem era uma propriedade, era um terreno sem dono. Eu entrei ali, constituí morada, então eu estou nessa propriedade que agora eu considero como sendo minha, mas como não tem nada formal, então a gente vai para o Instituto Jurídico da Posse. Então vejamos, eu estou na sua propriedade. Quem é o sujeito ativo e quem é o passivo da relação? Complicado, não tenho uma relação, eu nem sei quem é você, eu não tenho relação contigo. Daí então a gente fala que nos direitos reais, o que existe é uma inflexão dos sujeitos com a coisa. Eu, possuidor, tenho uma relação direta com a coisa que eu estou ocupando. Você, proprietário, também tem uma inflexão direta com a coisa da qual você é titular. E se houver uma demanda judicial, aí sim, vamos ver se essa demanda é uma manutenção, se é uma reintegração, mas aí já é uma outra conversa, ok? Então, nessa primeira ideia, a gente começa a discutir com uma questãozinha, e essa questão já nos reporta, né, aos elementos conceituais do direito das coisas. Vamos lá? Pedindo para marcar a incorreta, e eu coloquei essa questão que não é da banca, tá? Mas eu trouxe assim mesmo, só para a gente poder, então, finalizar essa questão conceitual. Né? E a ideia do incorreta, porque normalmente nós vamos ter 4 conceitos corretos aí, né? E vamos corrigir apenas um. Vejamos. 4 não, 3, perdão. Tanto os direitos reais quanto os pessoais são permeados pela condição numerus clausus. Isso aí é uma informação que, na opinião de vocês, é verdadeira ou falsa? Eu prefiro não comentar. Na verdade, isso aí é uma opinião, no caso, né, uma afirmação verdadeira pelo seguinte. No caso, a gente vai pegar o 1225 do Código Civil Brasileiro, lá estão elencados os direitos reais. Então, normalmente, quando você se deparar lá na sua prova, né, qualquer outra prova que você venha fazer, e aparecer essa nomenclatura numerus clausus, o que significa? Literalmente, cláusulas numeradas. Quer dizer que todas as situações estão elencadas, estão num rol, estão numa lista. Né? Então, se você for lá, né, no próprio Código Civil, vai estar a lista de quais são os direitos reais. Ou seja, penhor, hipoteca, anticrédito, usufruto, uso, habitação, todos estão elencados ali. Então, quando falamos em condição numerus clausus, significa, então, que elas estão elencadas pela legislação e não podem fugir dali.
Se não estiver naquele rol, não entra no conceito. Quer dizer, se não está no 1225, não é direito real. Por isso que falamos que é condição numerus clausus. Diferentemente, né, dessa teoria, né, de forma contrária, nós temos aí a questão da condição números apertos ou apertos, muita gente pronuncia. Mas em números apertos ou números apertos, entra em que situação? Né? Que não há um rol exemplificativo. Seria o direito contratual. Porque lá no Código Civil Brasileiro tem o rol dos contratos, mas todos estão previstos ali? Não. Existem relações contratuais que não têm a previsão no Código Civil Brasileiro. E não há nenhum problema nisso. Conforme a gente já viu. Até porque, como elemento de validade do negócio jurídico, requer que ele, para todos os efeitos, tenha a forma prescrita ou não defesa em lei. Isso não vale para o direito das coisas, para os direitos reais. Porque aqui nós estamos falando, basicamente, de uma relação jurídica que envolve uma seara já pré-estabelecida. Então, essa alternativa aqui, ela está incorreta, porque tanto os direitos reais quanto os pessoais são permeados pela condição numerus clausus? Não. Somente os direitos reais é que são permeados. Somente eles que têm essa condição numerus clausus. Ok? Ou seja, cláusulas numeradas. As demais estão corretas e vamos ver por quê. Obviamente, vamos fazer uma análise aí. Aos direitos reais são conferidos os direitos de sequela. Sim. E o que é um direito de sequela, que normalmente só aparece em enunciados? Sequela é só você pegar a língua portuguesa mesmo, aquilo, né, que de repente a gente fala, lembra até de doença, que deixa sequela. Né? Então a sequela é uma marca, né? É algo que está inerente, que está literalmente falando, meio que grudado, né, na coisa. Então, de um modo geral aqui, se eu falo em direitos reais, se eu transfiro a propriedade, se eu vendo, você está comprando a propriedade com todos os ônus e bônus. Se de repente, no caso, aí, há uma relação de usufruto, você vai ter todos os direitos a utilizar, a usufruir da coisa, exceto a possibilidade de vender, obviamente. Então a sequela significa que os direitos, os deveres, eles acompanham a coisa. Então não é uma atribuição do João, da Maria, é uma atribuição das pessoas que se encontram na posse ou propriedade do objeto. Ok? Seria uma ideia clássica do que a gente chama aí, né, por exemplo, lá das obrigações propter rem, né, que a gente comentou lá no tempo, né, que nós comentamos que a gente teve o encontro sobre direito obrigacional. Né? Uma relação de condomínio. Eu pago o condomínio porque eu sou proprietário daquele imóvel. Se eu vender o imóvel, a obrigação é minha? Não, é de quem comprar. Tanto é que até mesmo em caso de locação, né, a gente costuma transferir isso aí, né, para o locatário, embora não seja essa a essência, né, da questão da sequela. A sequela é que os direitos acompanham a própria coisa, ok? Letra C. Os direitos reais possuem como regra o efeito erga omnes. Sim, é o efeito para todos, contra todos. Né? E por fim, em regra, os direitos reais de diferentes espécies não coexistem. Fato. Por quê? Porque geralmente não tem como, né, a gente colocar uma hipoteca e um penhor numa relação jurídica. Uma vez que hipoteca é para coisa imóvel, penhor é para coisa móvel. Não tem como eu constituir uso e usufruto na mesma relação, porque o usufruto é mais amplo, acaba englobando o uso, que é menor. Né? O mesmo vale para a ideia do uso da habitação, que tem finalidades distintas. Então, normalmente, a gente pode até colocar, como regra, 2 ou 3 relações da mesma natureza. Tipo, eu posso dar o meu imóvel 3 vezes em hipoteca, para você, para você e para você. 3 credores hipotecários, não tem problema. Agora, dar o imóvel em hipoteca, né, e depois, no caso, constituí-lo em penhor, é matematicamente impossível. Mas nada impede, né, que, de repente, existam multiplicidades, né, de sujeitos ativos na relação jurídica, aí, no que tange a ideia, né, de da propriedade ser dada a 2, 3, 4 credores. Né? Agora, no caso, a gente entra também numa outra questão conceitual para abrir nossos caminhos para discutirmos sobre posse. Vejamos aí, também na mesma linha de raciocínio, vamos analisar todas apontando apenas um conceito incorreto que aparece na questão. A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder temporariamente, em virtude de direito pessoal, não anula a indireta de quem aquela foi a vida.
É aquela história, posse direta, posse indireta. Esse vai ser o nossa primeira discussão, nosso primeiro tema, né? Posse. Então a gente vai pegar no caso da questão básica aqui, né, de que normalmente todos têm ideia do que seja posse, o que seja propriedade, mas às vezes no calor da emoção de responder a uma questão, você acaba confundindo ali os conceitos. Né? Então a propriedade ela está associada à titularidade. Né? Quer dizer, o bem é meu, eu comprei, paguei. Né? Diferentemente de uma relação possessória, em que eu ocupo a coisa. Então, se porventura eu pedir seu celular emprestado, ele se torna minha propriedade? Claro que não, eu passo a ter apenas a posse temporária dele. Numa relação de usufruto, que é um direito real, eu constituo meu imóvel para você, um apartamento em usufruto. Ok, você tem a posse direta, né? Eu, na condição de proprietário, né? De nu proprietário, porque o bem não está sendo utilizado por mim, e sim por você, mantenho a chamada posse indireta. Então, quando você se deparar com essa expressão posse indireta, significa é o proprietário que não está utilizando a coisa. Seja por força contratual, seja às vezes, né, normalmente até por outras situações, mas normalmente é por um contrato de direito real. Ok? B. Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros como possuidores. Mesma regra, isso aqui é só para a gente firmar um outro conceito. Lembrando que essas duas primeiras questões aqui, o objetivo dela é a gente trabalhar com conceitos que vão ser utilizados ao longo da nossa fala hoje, tá? Então vejamos. A ideia lá, quando duas ou mais pessoas são donas da mesma coisa, popularmente, falamos que elas são o quê? Tipo, ó, eu compro um carro contigo. A gente fala que nós dois somos o quê? Sócios. Isso é correto? Pelo amor, né? Sócio pressupõe a existência de uma pessoa jurídica de direito privado devidamente registrada, ou na junta comercial ou no órgão correspondente. Né? Então, falar sociedade, né, lá na rua, ok, bacana, a gente entende, língua portuguesa é isso. Basta que a gente compreenda que ela já fez todo sentido. Então, se, por exemplo, você e uma amiga compram uma blusa para usar, tipo, você usa segunda, quarta e sexta. Ela usa terça, quinta e sábado. Aí domingo lava, por exemplo. Né? Mas vocês duas que compraram essa blusinha para ir revezando, são sócias da blusa? Não. Vocês são condôminas. Porque quando duas ou mais pessoas são proprietárias de um mesmo objeto, a gente fala de uma relação condominial. Agora, o que tem a ver isso com o nosso tema aqui? Porque lá no finalzinho eu coloquei a palavra compossuidores. De um modo geral, como temos dois donos de uma mesma coisa, o cidadão é chamado aí de condômino, né? E a nossa cabeça já automaticamente reporta condomínio a quê? Apartamento, normalmente, né? Ou no máximo é condomínio horizontal, mas sempre ligado à habitação, né? E não necessariamente. A gente vai ver que tem condomínio de muro, inclusive. Né? Agora, quando falamos que duas pessoas são donas da mesma coisa, condomínio. Mas se elas não são donas e dividem o estado ali de estar ocupando o bem, falamos então que eles são compossuidores. Existe então o instituto jurídico da composse. Né? Então a composse é quando duas pessoas exercem a posse simultaneamente. Ok? Um exemplo clássico, de repente, uma propriedade rural, uma chácara que é esbulhada por duas pessoas. Se os dois permanecem ali por um longo tempo, né, eles vão se tornar compossuidores daquela área ali. Ok? Aí lá na frente pode ensejar uso capião, mas aí já vai ser uma outra questão, né? Uma consequência do ato. Então, alternativa verdadeira. Chegamos na letra C. A posse pode ser adquirida pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante, bem como por terceiros sem mandato, independentemente de ratificação. Não. Dela ser adquirida por terceiro, há até a previsão. Mas o fato aí, né, vai depender de ratificação, porque tem que haver a confirmação do possuidor, é óbvio. Porque se não houver essa confirmação, vai cair numa figura jurídica que vocês já devem ter ouvido falar também, o tal do fâmulo da posse. Já ouviram?
Senão, isso aí sempre vai aparecer, né? Na sua provinha também. O que é o fâmulo? É aquele que está ocupando posse, né? Está ocupando propriedade, está ocupando um terreno tal, né? A mando de alguém. Quer dizer, eu não fui eu, né, o esbulhador, não fui eu quem invadiu a propriedade. Eu mandei alguém fazer isso para mim. Aí muita gente até critica movimentos sociais. Vocês já devem ter lido muito a respeito aí, né, de pessoas que questionam a autenticidade ou, no caso, a validade dos atos praticados pelo MST, por exemplo. Né? Aí muita gente condena e fala que só tem pessoas, né, enfim. Claro que a gente não pode generalizar, nem vamos, até porque é uma causa justa, né? É uma causa interessante, mas nós não estamos aqui para discutir valores. Mas o fato é que, infelizmente, nesse meio, um ou outro acaba atuando como fâmulo. Ou seja, o cara ele invade, para quê? Para depois, no caso, aí, negociar aquela propriedade ali. Ele invadiu a mando de alguém. Eu contrato você para invadir uma propriedade. Esse é o tal do fâmulo, e isso, no caso, não é regulamentado, muito pelo contrário. Tá? É tido aí, no caso, como ato, né, nocivo ao direito. O direito civil, né, não corrobora esse tipo de prática. Por isso que a letra C está incorreta. Ok? E aí chegamos na letra D. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. Assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Verdadeiro por quê? Porque no caso, a permissão é aquela ideia. Você pede para mim, olha, posso morar aqui na sua casa por 3 meses? Bacana. Isso não é uma relação de direito real. Né? Porque eu permiti, então a gente já vai lá para o direito contratual. Isso é um comodato. Estou te emprestando a casa. Né? Tanto que aqui há algumas situações que a gente vai colocar aqui, né, de maneira referencial, aí, no primeiro instante, é que os direitos reais eles só vão ter validade jurídica com o critério da publicidade. E a publicidade, 2 momentos. O ato público, né, de conhecimento notório, primeiro ponto. E segundo ponto, para ter validade, um direito real tem que ser registrado em cartório. Então, cuidado lá no seu enunciado, que isso já caiu, já tem alguns anos, né? Porque já foi tipo lá no 12º, 13º exame, mas era um caso concreto mais ou menos assim. O cara, ele constituiu em usufruto, né, uma propriedade rural, ele deixa, quer dizer, ele cedeu em usufruto para a pessoa utilizar, retirar dali o proveito, né, seu sustento, mas não houve o registro público. Aí vinham as alternativas. O usufruto é válido? Não, não é usufruto. Na verdade, se eu falo para você que é usufruto, mas tem um contrato por escrito sem registro, ou pior ainda, foi verbal, nem de longe é um direito real. Por quê? Regrinha. Todo e qualquer direito real só tem validade quando registrado em cartório. Então tem que haver o registro. Isso é requisito básico. Não havendo registro é uma relação contratual. Não estou dizendo que não tem validade jurídica. Tem, mas não é uma relação de direito real. Volta lá para o direito contratual. Normalmente o usufruto vai virar um comodato aí. Né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente entra, né, como situações específicas que tem a ideia de cessar a violência ou clandestinidade. Lembra bem. Passando aqui, né, aproveitando a deixa. Quando falamos dessa ideia, né, de posse propriamente dita, se você for observar ali lá no finalzinho desse primeiro slide, a posse ela é tida como injusta quando for violenta, clandestina ou precária. Certo? Então, se ela for violenta, clandestina ou precária, ela é injusta. Certo? Aí eu volto lá na questão. Lembra bem, apareceram 3 nomenclaturas aqui: violência, clandestinidade e precariedade. E lá na questão, no finalzinho também da letra D, está falando se não depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Está faltando a questão da precariedade aí. E isso é polêmico. Vamos trabalhar isso aí. Embora haja alguns posicionamentos contrários, mas como regra, pensa no seguinte. O que é uma coisa precária? Língua portuguesa. Um de cada vez, por favor. A ideia da precariedade está ligada à temporariedade, é uma coisa que, na verdade, ela não tem, né, uma situação efetiva. Então, de um modo geral,
Quando falamos, né, numa posse precária, seria aquela em que o possuidor recebe das mãos do próprio proprietário, do próprio dono. Então, se você me pede a minha casa emprestada, eu te empresto, se passar 10 anos que você está lá na casa, em que pese, né, todo esse tempo, você pode usucapí-la? Não, mesmo que esteja em questão de área, terreno, tudo. Por que não? Ou seja, a posse é precária, e a posse precária não convalesce. Em outras palavras, não tem como cessar a precariedade. A violência e a clandestinidade, sim, elas cessam, normalmente depois de ano e dia. Então, por quê? Qual que é a diferença básica? Se eu te empresto algo, se eu loco algo, eu passei a posse para você. Como é que você vai arguir usucapião depois? Não faz o menor sentido. Agora, tem algumas figuras jurídicas, aí, se você for pesquisar a jurisprudência e tal, já houve algumas concessões de posse precária, mas aí são situações bem pontuais. É o caso, por exemplo, do cara que é contratado como caseiro e não recebe salário e o dono da fazenda nunca mais aparece, mas isso aí é anomalia jurídica. Interpretando o texto legal, a posse precária ela não vai convalescer. Ok? Já a questão da violência e da clandestinidade, ela sim, essas duas podem ser cessadas. Porque aquela história, posse violenta, como o próprio nome já induz, como que eu entrei ali? Metendo o pé, derrubando portão, às vezes até de forma armada, e aí entra então em alguns critérios objetivos. Eu entrei de forma violenta, na sua propriedade, me tornei possuidor de forma violenta. Quando é que cessa a violência? Normalmente quando a posse se torna velha, depois de ano e dia. Quer dizer, se tornou velha depois de ano e dia, quer dizer, passou um ano, mais de um ano, e você não propôs ação nenhuma, a violência cessou. A partir daí, no caso, pode inclusive ser contado o tempo para usucapião? Pode. Porque você não fez nada. Agora, no caso da clandestinidade, mesma ideia. Eu entrei escondido, Na doutrina fala da posse clandestina, aquela que é caracterizada lá como o cara entrou com a seguinte expressão, na calada da noite. Claro que não precisa ser à noite e nem tem que ser tão calada assim. Basta que a pessoa tenha entrado sem autorização. Isso aí vai caracterizar a clandestinidade. E o que você faz, se alguém invade uma propriedade sua? Se alguém um vizinho seu avisa para você, olha, tem alguém que entrou aqui e tal, você que autorizou, tal, é parente seu? Você fala, nunca vi na minha vida. Qual que é a primeira reação? Ir lá ver o que é, propor as devidas medidas. Talvez não vocês, porque vocês têm tantos imóveis tal, que até perdem controle. Mas quem tem um ou outro só, fica mais complicado. Aí não tem aquela regrinha que fala que o direito não socorre aos que dormem? Passados mais de ano aí que alguém entrou na sua propriedade, o cara já está lá, já levantou casa, a família já está morando, cachorro, gato, galinha, papagaio, tudo lá. Você nunca propôs ação nenhuma, ele entrou escondido ali. Você não pediu reintegração, você não propôs reivindicatória se fosse o caso. Ok, cessa a clandestinidade. Ótimo. No caso aí, por exemplo, edifícios abandonados aí, Então, os edifícios abandonados em São Paulo, Rio, tem muito isso, Aí eu não vou nem dizer mendigo não, tá? Que invade propriedade, não. Nós temos aqui em Goiânia, em qualquer outra cidade que você for observar aí, alguns imóveis que vão ter aquela ideia específica que vão. Quando eu falei, acabei de dizer que a precariedade normalmente ela não convalesce, mas em situações anômalas. Pessoas que, não me perguntem como, elas conseguem entrar em imóveis até de alto padrão, até então abandonados, às vezes não acabados, elas entram e permanecem ali. Imobiliária não tira, poder público não tira, e ali vai ficando. Mas em tese, normalmente essas posses são clandestinas. Mas existem também situações, que eu falei da precariedade há um minuto atrás aqui, de que a pessoa ela entra no financiamento bancário, simplesmente para de pagar e permanece ali. O imóvel é dela? Não, ela não terminou de pagar, não pagou, mas ela permanece ali e fica. E não tem nenhuma ação contrária para retirá-la dali. Isso também ocorre. Mas isso aí não enseja usucapião como regra, não.
Tá? Agora, essas pessoas que entram de forma clandestina em apartamentos, né, e ninguém retira de lá, não tem nem como, se a gente for parar para analisar uma situação fatídica, não tem nem como caracterizar, né, uma ação de usucapião, porque não sei se vocês já viram, né, documentários sobre, ou já leram sobre, como que funciona às vezes o interior de um prédio desses. Não é a unidade certinha, cada família morando no apartamento. Às vezes tem 2, 3 famílias dividindo um apartamento, né? Então não tem nem como, não tem nem fração ideal para propor algum tipo de ação, né? Então a irregularidade vai esbarrar em questões burocráticas, mas a posse nesse caso é clandestina também, né? Porque eles entraram lá, né, normalmente, não foi de forma violenta e nem receberam a posse da mão de ninguém. Eles entraram por conta própria, entraram escondido, né? Então a gente pode até afirmar que a maior parte das posses, né, que a gente observa tem natureza clandestina, né? Não posso afirmar que todas sejam, obviamente que não, porque existem as outras. Mas lembra aí, toda vez que o cidadão invadir uma propriedade de forma violenta, de forma precária ou de forma clandestina, essa posse é injusta. Ok? Ao contrário, ela vai ser justa quando? Quando ela não é violenta, precária ou clandestina. Quer dizer, ela não tem nenhum vício objetivo. Certo? Então a gente vai ver que a posse justa é aquela que o cidadão ele ignorava os vícios, né? Ele entrou acreditando que aquele local não era de ninguém. E aí que é meio polêmico, porque sua pergunta é interessante, porque vamos falar de posse justa. Um terreno. Vocês, né, bacharéis em direito, né, daqui ano que vem, no início do próximo ano, advogados, né? Amém? Né? Com o escritório montado já, com clientela, tudo belezinha. Mas até então, vocês, bacharéis em direito, vocês podem afirmar para mim, ou qualquer outra pessoa que leia um pouquinho, né, que tenha curiosidade, né, em situações sociais, existe algum pedacinho nesse Brasil aqui que não seja de alguém? Tem algum pedaço que é terra de ninguém? À exceção das chamadas terras devolutas, que é uma outra conversa, né? Normalmente, toda propriedade, né, todo pedaço de chão que você observar, ou ele é meu, ou ele é seu, ou ele é seu, ou ele é de quem? Do poder público, né, da União, do município, do Estado. Né? Então, sempre vai ter um dono. Mas isso aí é de conhecimento dos praticamente 210 milhões de brasileiros? Não. Então, você acredita que alguém possa ter entrado, né, na minha propriedade rural, ou mesmo na minha propriedade urbana, achando que ali era só um terreno? Tipo assim, o cara viu, tem uma casa aqui, uma casa aqui, uma casa ali, e aqui tem um terreno que dá para eu fazer a minha casa. Quer dizer, na cabeça dele aquilo ali não é de ninguém. O que eu estou falando é muito absurdo? Vocês acham que é? Não. Tá? Tem gente que realmente acha que aquele terreno ali, se ninguém mora, então eu posso ir lá e construir minha casa. Ah, mentira. Não, mentira não, gente. A gente não tem. Nós temos diversas realidades. Diversas. Né? Só para você ter uma ideia, até abrindo um parêntese. Eu já tive alunos em graduação aqui, né? Não vem ao caso aqui citar, mas aluno comentando comigo assim que Goiânia, por exemplo, é uma cidade privilegiada, porque aqui não tem favela e quase não tem pobre. Aí eu falei, cara, a gente está falando da mesma cidade, será? É claro que se a gente for comparar favela no sentido, né, geográfico, é morro? Não. É porque Goiânia, né, até questão de topologia, não vai ter essa característica. Mas eu fiquei percebendo, porque na concepção daquele cidadão, daquele moço, ele, assim, de repente na visão de mundo dele, né, não tinha tanta pobreza, ele não vê tanta pobreza, porque ele vive num ciclo, no meio. E a gente tem essa mania. Às vezes em graduação a gente percebe, quando vai tratar desses assuntos aqui, reintegração de posse, é um sacrifício, às vezes, você colocar na cabeça do aluno, colocar não, porque a gente não tem essa função, né? Mas convencê-lo de que nem todo mundo que esbulha uma propriedade, para falar a verdade, boa parte dessas pessoas, não são mau caráter, não. Porque na cabeça de muita gente, invadir propriedade é safado. Não. Tem gente que invade propriedade que nem sabe que está invadindo propriedade. Ele está, no caso ali, esbulhando. Se você perguntar para ele, você esbulhou, ele não vai nem saber o que significa essa palavra. Na cabeça dele era um terreno que não tinha nada, ele foi lá e construiu a casa dele para a família. Agora, tem muita gente que esbulha, que invade, sabendo que é alheio? Óbvio. Aí essa posse já vai ser
clandestina, violenta ou precária. Nesse caso, clandestina ou violenta, né? Normalmente clandestina. Mas o cidadão que simplesmente entrou ali, ignorava os vícios, ocupou a coisa, a posse é justa, porque não tem vício nenhum. Estamos conversados até aí? Agora, numa outra questão, a gente percebe o seguinte. Olha lá, os conceitos. A violência é o constrangimento, a energia desmedida, física ou moral. Certo? Ela é o contrário da ideia da posse mansa e pacífica. Ok? A clandestinidade é a posse covarde, segundo alguns doutrinadores, tomadas ocultas, sem oferecer ao titular do direito a oportunidade de defesa, até porque o cara nem está sabendo. Né? E a precariedade é uma posse que decorre de abuso de confiança, que a pessoa deve devolver a coisa, mas não o faz. É o caso, por exemplo, da locação, do comodato, do contrato de mandato, do contrato de depósito e por aí vai. Ok? Aí tem até aquelas polêmicas em relação à posse do depositário. Porque se a gente for pegar de acordo com a lei, Constituição Federal e Código Civil, o depositário que não devolve a coisa, ele é depositário o quê? Vai preso? Vai. De acordo com a legislação, sim, porque no caso, nem o Código Civil, nem a Constituição, né, sofreram alterações, não teve, tá lá. Mas nós temos, né, aquela ideia de que o Brasil é signatário, né, do Pacto de São José de Costa Rica. E nesse tratado internacional já diz que depositário infiel vai preso? Não, e o Brasil é signatário. É um clássico exemplo de antinomia, né, que a gente vai ver, conflito de norma aí. Então vem a ideia, né, que o pacto vai ter força, até porque se a gente for comparar o Código Civil a um tratado internacional, né, a gente está falando aí de um tratado, né, de ius cogens, né, que vai ter até, não vou dizer que tem força superior não, mas na verdade ele atualiza, e pelo fato do Brasil ser signatário, já há entendimento, né, entendimento não, a súmula, né, que garante essa não prisão. Mas são questões conflituosas que derivam lá de uma posse precária. Agora, nessa questão, só para a gente arrematar aí, uma outra ideia. Como regra, no Brasil, a autotutela pode ser utilizada? Não. O que é autotutela? É eu defender, é o prático fazer justiça com as próprias mãos. Né? Normalmente, quando acontece qualquer problema, e pelo fato do Brasil ser um país heterocomposto, como a maior parte dos como todos os países, né, civilizados, se é heterocomposto, significa hétero, terceiro, estranho. Alguém resolve a demanda. Esse alguém é o Estado. Então, se alguém invadir minha propriedade, quem que eu tenho que recorrer? Ao Estado, por meio das ações judiciais. Porém, o artigo 1210, em seu parágrafo único, ele já fala da possibilidade de autotutela. Mas no gerúndio, né? NDO, terminação NDO. Se alguém está invadindo minha propriedade, eu posso estar defendendo naquele momento? Sim. Posso valer do desforço imediato, ou seja, posso utilizar de repente, se for necessário, até de violência. É claro que proporcional. Né? Por exemplo, 3 pessoas invadindo minha propriedade. Vizinhos, né, alegam, né, falam para mim, olha, tem gente aqui que está construindo casa aqui no seu terreno, é você? Eu falei, não, tá doido? Eu chego lá, né, no caso, das pessoas levantando a casa. Eu vou lá, no caso, contrato lá 10, 15 jagunços e mando passar fogo? Não, não é isso. A ideia do desforço imediato significa, na medida, né, da razoabilidade, eu posso até eu mesmo ir lá e resolver a questão. Desde que eu não exceda, obviamente. Né? Então, normalmente, o direito das coisas é cheio de mazelas. Inclusive nessa perspectiva aí, né, de contrariar até algumas questões de norma prática. Que autotutela é situação de exceção. Né? Tipo essa questão aí do desforço imediato, a gente vai encontrar em outros campos do direito, lá no penal, por exemplo, a questão da legítima defesa. Né, que definitivamente não é nosso assunto aqui. Só veio ao caso porque a gente está falando da possibilidade de eu defender a minha posse de quem injustamente a detenha, né? Mas no momento em que está ocorrendo essa posse injusta, certo? Então, nesse primeiro momento aí, a gente partiu para a ideia do conceito, né, essas definições de posse, para a gente poder abranger nossas questões, né, de direitos reais.
Agora existe também, isso aqui vai ser importante quando nós formos trabalhar sobre a ideia, né, da uso capião, a chamada posse de boa ou de má fé. Ok? A posse ela é de boa fé quando o cidadão ignora obstáculos ou impedimentos à aquisição da posse. E essa posse de boa fé pode ser com ou sem justo título. O que seria a questão do justo título? Vocês já ouviram essa expressão, não já? O que é a ideia do justo título? Pensa, você compra o meu apartamento, você me pagou direitinho, eu te dei a chave, te dei o recibo, assinamos um contrato. Pronto, morreu a conversa? Você é o proprietário? Não. Se não for feita a transcrição imobiliária, quer dizer, a escrituração, o registro, você não é proprietário. Mas, vamos voltar para aquela história anterior. Todo mundo tem essa ciência? Em situações, claro que um apartamento é mais complicado, né? Envolve aí, de repente, financiamento bancário, né? Então tem uma burocracia maior. Mas vocês, enquanto advogados, para quem está estagiando, de repente, ou quem está trabalhando no escritório, ou para quem for né, trabalhar como dativo, às vezes sempre vai aparecer situações da seguinte maneira. Né? Uma das primeiras ações que eu tive, né, que eu peguei também, foi dessa maneira. O cara, ele recebeu uma cessão de direitos para poder morar na casa da prefeitura, né? E ele pegou e vendeu essa casa, que ele era dele? Não, ele tinha uma cessão de direitos, mas ele vendeu para duas outras pessoas. Ele vendeu para A e vendeu para B. Né? E ele passou o quê? Como documentação? Um contrato de compra e venda e um recibo, aquele marronzinho que a gente compra em papelaria. Né? E a pessoa comprou, pagou. O primeiro que comprou foi lá, entrou, o segundo foi lá e virou aquele peteco. Né? Porque disse que a casa é dele, que ele tinha documento. Ambos tinham documento, mas legalmente, quem tinha documento? Nenhum. Mas na cabeça dos dois, né, aquele contrato e aquele recibo era a documentação necessária. Isso que a gente chama de justo título. Tá? O direito considera. Tá? Considera por quê? Porque em se tratando do critério do homem médio, de repente aquela pessoa, naquela ocasião, para ele, aquilo ali era o documento necessário. Ele não tinha ciência que precisava escriturar, que precisava registrar. Ele não tinha essa ciência. Né? Então aquele documento lá, aquele contrato, é o chamado justo título. Ele é considerado aí para todos os efeitos como documento necessário. Ok? Aí assim também podemos entender, né, em relações atuais, o contrato de gaveta que às vezes a pessoa faz, passa o contrato de gaveta, tem validade jurídica? Já se admite, né? Já tem algum tempo que se admite. Então, mas esse contrato de gaveta de uma transferência não é o documento, né, que garante que você é o proprietário, mas é um documento que garante que houve a negociação. Isso é interpretado, então, também como sendo justo título, certo? E aí, no caso, olha lá a referência. O justo título, a referência dele está lá no 1201, né, que é a presunção iuris tantum, que a gente vai encontrar, tá bom? E para a gente fechar essa parte inicial aí, falamos da posse como sendo nova e velha. Qual é a vantagem da posse ser nova ou ser velha? Isso aqui, gente, é importantíssimo e pode ser que apareça na sua prova de civil, como pode ser que apareça na sua prova de processo civil. Por quê? E na segunda fase é de lei, né? Porque é a junção das duas. Então, normalmente a ação possessória é uma maravilha para cair em segunda fase, né? Justamente porque vai envolver os temas de direito material e formal. Olha lá. Normalmente o critério é bem simples, não tem muita regrinha não. Se o cara está ocupando aquela posse até 1 ano e 1 dia, a posse é nova. Passou disso, a posse é velha. Simples assim. Tá? Por que 1 ano e 1 dia? Critério. Né? Porque nós já colocamos aquela questão simplificada de que quando entra-se no referencial, né, nós vamos ter como limites a posse nova ou a posse velha para ver qual tipo de ação que vai ser aplicada. E é o que a gente vai abrir o próximo bloco falando sobre. Ok? Muito obrigado.